Você quer ficar com o celular já? Pode ser. Acho que o do Gabi pra mim dá pra passar direto. Não pegar, tem que aumentar a cor aqui, que é muito escura, não consigo pegar. Pode começar. Posteriormente, a gente tem então o início do ciclo da cana-de-açúcar, que vai se dar por volta de 1775, fora do Vale do Paraíba. A plantação de açúcar vai começar no quadrilátero, que é formado pela cidade de Sorocaba, Piracicaba, Mogi Guaçu e Jundiaí. O Vale do Paraíba ele não conseguiu em nenhum momento alcançar a produção açucareira que se tinha nesse quadrilátero, fora desse vale, mas a produção de açúcar foi muito importante para o vale porque ele construiu-se nessa região os ciclos dos engenhos, que foram reaproveitados posteriormente para a produção do café. Agora falando do ciclo do café, o início da produção cafeeira no Vale do Paraíba, ele se deu com a plantação de apenas alguns pés como ornamentação da região, das ruas e tudo mais. Em 1792 é que se tem notícia da primeira remessa de café sendo exportada do Vale do Paraíba, produzida em São Paulo, na verdade. E a partir de 1797 é que os portos brasileiros passam a exportar café e não deixam mais de fazer exportação. As lavouras de café na região do Vale do Paraíba, elas foram propiciadas graças à qualidade do solo. O solo muito bom na região e também essa questão da facilidade com pouca despesa para o transporte, na proximidade da região do Vale do Paraíba com o litoral. Além disso também, outras características contribuíram para a produção, como por exemplo a questão da cana que se desenvolveu na região anteriormente. Todas essas características contribuíram para que no século XIX, principalmente ali entre 1836 e 1886, o café tivesse seu auge na região do Vale do Paraíba. Por volta de 1820, é importante a gente pontuar que surgiram as primeiras residências senhoriais, essas casas, essas fazendas, aí, esses casarões, né, que o livro trata como velhas fazendas, o autor trata assim posteriormente. E é importante a gente destacar a fazenda Paudalho, que foi uma das principais fazendas da região e uma das primeiras a se erguer na civilização cafeeira no Vale do Paraíba. Em 1822 nós temos um marco importante, que é a passagem de Dom Pedro pela região do Vale, saindo da corte carioca até chegar às margens do Ipiranga, em São Paulo, para proclamar a independência do Brasil. Até depois, em 1800... É importante a gente citar que o principal dono de escravos no período da café no Vale do Paraíba era Luiz Antônio de Souza, e ele tinha 290 escravos. Mas só que esse dono de escravos, ele estava em Campinas. Eu acho que eu falei do Vale do Paraíba, não falei como se faz de novo. O maior produtor de escravos do período... O maior produtor... Peraí. 1, 2, 3, 4. O maior proprietário de escravos no período era Luiz Antônio de Souza. Ele tinha um total de 290 escravos. No entanto, esses escravos estavam em Campinas, nas suas fazendas em Campinas, e não do Vale do Paraíba. No Vale, o maior dono de escravos era Manuel Melo, com 180 cativos, na sua fazenda em Guaratinguetá. Em 1829, a gente pontua agora, que surgiram alguns propósitos autonomistas na região do Vale do Paraíba em relação ao Rio de Janeiro e alguns propósitos separatistas em relação à região de São Paulo. Mais para frente, esses sentimentos todos motivaram revoltas no Vale do Paraíba. Até que em 18 de junho, parte do Vale do Paraíba decreta a sua separação da província de São Paulo e a sua incorporação à província do Rio de Janeiro, principalmente aquela região do fundo do Vale do Paraíba ali. Quais os motivos que levaram a essa separação? Seria justamente a proximidade dessa região do Vale com a corte carioca, também aspectos topográficos da região, a questão da índole da população e também conveniências administrativas. É importante a gente pontuar que em 1850, com a extinção do tráfico de escravos na província de São Paulo, diminuiu grande parte a cultura do tráfico de escravos no Vale do Paraíba e a utilização desses. E então o Vale ele diminuiu a sua cultura de cana e passou a produzir mais café, como pontuado pelo Sérgio Buarque. Em 1865 e 64, nesse período aí, a arrecadação do Vale era muito alta.
chegava em alguns momentos a ser 35% maior do que a arrecadação da própria capital. Isso comparando capital à cidade de Bananal, uma grande produtora de café no período. Mas a gente pode... Tá, aqui, cortou aqui. Nesse período, o café se desenvolvia principalmente no Vale e não no Oeste Paulista. Por que não no Oeste Paulista? Porque justamente a distância do Oeste para com o litoral dificultava os transportes e tudo mais. Então outras coisas eram produzidas no Oeste, mas não café. Em 1867, com a finalização da estrada de ferro, a construção da estrada de ferro e tudo mais, entre Santos e Jundiaí, tornou-se possível o maior desenvolvimento do café na região do Oeste Paulista. E essa febre de construção ferroviária, em 1870 e 80, e o estabelecimento da ligação ferroviária entre São Paulo e Campinas, essa febre na construção ferroviária em 1870 e 80 e o estabelecimento da ligação entre São Paulo e Campinas, porra, não é São Paulo e Campinas, cacete, é a corte. Essa febre da construção ferroviária e o estabelecimento de uma ligação ferroviária entre São Paulo e a corte possibilitou ainda mais a primazia da economia cafeira no Oeste e a queda na produção no Vale do Paraíba. O Porto de Santos, em 1894, se torna pela primeira vez o maior porto exportador do Brasil e aquela região ali recebe o nome de Zona de Santos. Nossa senhora, quanta coisa, Cacilda. Falando um pouquinho do Oeste Paulista, que é abordado pelo autor... Desculpa. Mano, eu vou ficar 5 horas de essa porra. Desculpa. Tá, pera, deixa eu ficar sério.